Queridos, que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês e que Ele continue a nos abençoar, como tem nos abençoado até aqui neste momento de culto, onde já pudemos cantar, orar, falar com o nosso Deus um pouco sobre os nossos sentimentos, os nossos desejos e também já ouvimos um pouco da palavra. Nós vamos meditar hoje na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e eu convido você a abrir sua Bíblia nesse texto, para que nós promovamos a leitura. Colossenses capítulo 1. Quando nós paramos para observar algumas coisas ao nosso redor, percebemos que há aspectos comuns nas várias esferas de relacionamentos que nós acabamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Pense, por exemplo, num casal, já casado ou um casal de namorados, em que o homem procura agradar a mulher ou a mulher procura agradar o homem. Para que de fato haja o alcance desse objetivo, é necessário conhecimento. Por exemplo, uma esposa dedicada que quer agradar o seu esposo com um jantar, não vai oferecer a ele qualquer coisa nesse banquete. Se ele não gosta de cebola, ela não vai preparar um prato regado de cebola. Ela vai evitar aquilo que ele não gosta. Quando não há esse conhecimento mútuo, o que acontece são situações engraçadas ou algumas até mesmo constrangedoras. Pense, por exemplo, num pai ou numa mãe que se dedica para dar uma vida agradável aos seus filhos, dar uma vida confortável aos seus filhos. Ele procura conhecer os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, e assim então ele se dedica para que realmente tudo isso seja suprido e ele ofereça boas condições de crescimento para o seu filho. Às vezes ele levanta cedo, passa todo o dia fora, chegando muito tarde em casa, sem ter até um contato mais próximo para que ele tenha condições financeiras para dar uma boa educação ao seu filho e, mais do que isso, dar outras coisas, materialmente falando, que são necessárias para o crescimento do seu filho. E eu poderia passar aqui um bom tempo falando dessas questões inerentes aos nossos relacionamentos, mas eu creio que isso é suficiente para nos mostrar como é necessário, nas nossas relações diárias, conhecermos uns aos outros e termos, então, assim, condições de agradar uns aos outros. Mas e o crente? Como ele vive uma vida agradável aos olhos de Deus? Como ele vive uma vida que honre, de fato, o seu Senhor? É sobre isso que Paulo fala na sua oração, registrada aí no capítulo 1, os versos de 9 a 12, e nós iremos meditar nessas palavras nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 9: Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e reconhecemos que precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e o nosso coração, a fim de que nós possamos compreendê-la e aplicá-la em nossa vida, a fim de que nós tenhamos de fato uma vida agradável aos Teus olhos. Por isso, ó Deus, nós rogamos que o Senhor dirija cada passo dessa exposição, que o Senhor me use como instrumento Teu e abençoe os meus irmãos que aqui estão, para que o Teu Santo Espírito também os capacite a entender, a ouvir a palavra e a entendê-la, para que assim todos nós sejamos edificados. Nós rogamos isso, pois nós confiamos na Tua graça, no poder do Espírito e no Teu favor sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Na igreja primitiva, o ministério apostólico era marcado por duas ações, basicamente. A exposição da palavra, o ensino da sã doutrina, e também a dedicação a oração pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. Atos capítulo 6 nos mostra exatamente isso sendo apresentado à igreja primitiva, quando então aumentou-se a demanda dos cuidados gerais da igreja. Então eles elegem diáconos para que eles pudessem se dedicar a essas duas coisas, ao ensino da palavra e também à prática da oração. Ao escrever a sua carta,
nós vemos Paulo direcionando a essa igreja ricas instruções, fundamentos sólidos da sã doutrina para nortear a vida da igreja de Colossos. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos Paulo compartilhando algumas das suas orações. E o trecho que nós acabamos de ler é uma dessas que ele faz por aqueles irmãos. E veja que, de forma muito nítida, fica marcado a sua súplica a Deus para que aqueles irmãos fossem enriquecidos no pleno conhecimento da vontade de Deus, conforme está registrado no versículo de número 9. E Paulo faz isso porque ele sabia que somente quando um crente, um cristão, alcança o conhecimento da palavra de Deus, alcança o conhecimento da vontade de Deus, é que de fato ele pode ter uma vida digna do Evangelho, uma vida que agrada ao Senhor. E esse tipo de conhecimento é recorrente nos escritos paulinos. Quando nós lemos outras cartas, vamos perceber que ele suplica ou ele incentiva e desafia a igreja a buscar esse conhecimento que vai fazer com que haja condições de terem uma vida agradável ao Senhor. E esse conhecimento, irmãos, é um conhecimento que é decorrente da nossa comunhão com Deus. É um conhecimento decorrente da nossa união com Cristo. Não é um conhecimento especulativo, mas um conhecimento que nós obtemos pela a instrução do Senhor revelada em sua palavra. E é um conhecimento não simplesmente contemplativo, mas um conhecimento que nos levará a uma demonstração visível perante todos, por meio da nossa obediência. Quando conhecemos, nós praticamos. Quando conhecemos, nós vivenciamos este conhecimento adquirido da palavra do Senhor. E é exatamente nessa perspectiva que Paulo, então, enfatiza a sua súplica a Deus em favor daquela igreja. E este conhecimento, diz o texto, consiste em toda a sabedoria e entendimento espiritual, isto é a habilidade de fazer uso dos melhores meios concedidos por Deus para atingir o mais alto alvo, ou seja, a glória do nosso Senhor. E Paulo, então, se lança de forma incessante a orar por aqueles irmãos, a fim de que eles pudessem alcançar esse conhecimento. Mas observe, no verso 10, Paulo apresenta o propósito desse conhecimento, a finalidade de se obter esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele vai dizer, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Observe que a conduta dos colossenses deveria estar em acordo com a responsabilidade ou as responsabilidades resultantes do novo relacionamento que eles adquiriram com Deus. Em Cristo eles foram transformados, eram novas criaturas, e Paulo fala sobre essa salvação nos versos iniciais até o verso de número 8, e ele então diz que o propósito da vida deles, o propósito da sua súplica a Deus é para que aqueles irmãos pudessem então ter essa vida digna do Senhor, agradável ao Senhor, e isso resultante do relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais aqueles crentes conheciam de Deus, mais deveriam amá-lo. E quanto mais amavam ao Senhor, mais deveriam obedecê-lo, tendo uma vida agradável ao Senhor. E em seguida, na sua oração, Paulo mostra como então essa vida agradável, essa vida que honra a Deus, seria evidenciada na vida deles, naqueles irmãos daquela igreja, e também na minha e na sua vida. É claro que Paulo apresenta aqui 4 maneiras de se agradar ao Senhor, e ele não tinha em mente a intenção exaustiva de apresentar todos os itens que vão configurar uma vida agradável a Deus. No entanto, mesmo sendo apenas 4 aspectos dessa vida, o que Paulo apresenta aqui é suficiente para que nós modelemos a nossa vida e busquemos realmente honrar o Senhor com o nosso viver. Como podemos ter uma vida agradável ao Senhor? Veja que a palavra do Senhor nos mostra no primeiro momento, nesse texto, que é por meio da produção de frutos. Paulo vai dizer, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Nós temos uma vida agradável a Deus quando nós produzimos frutos em toda boa obra. E nós temos que entender exatamente o que Paulo está visando aqui. O que são as boas obras? A que Paulo propriamente se refere aqui? De modo muito genérico, isso tem a ver com todos os mandamentos que Deus concedeu a nós. Tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. Não é simplesmente estender a mão ao próximo, não é simplesmente fazer uma caridade, mas diz respeito aos aspectos morais que devem nortear a minha e a sua vida. A nossa total sujeição à palavra de Deus, aquilo que Ele estabeleceu como regra de vida para todos nós, seus servos. Sejam estes preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduos diante do próprio Deus,
diante dos nossos irmãos e diante de toda a obra da criação. Mas observe, Paulo não está querendo dizer que este é o meio para que nós nos acheguemos a Deus. Isso antes é o resultado dessa aproximação que nós tivemos com o Senhor. E ele ora para que nós venhamos a produzir frutos como uma evidência dessa salvação. Lembre-se, por exemplo, do que ele escreveu aos Efésios, deixando muito claro que as boas obras não produzem salvação. Ele vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. E ele faz questão de enfatizar que isso acontece dessa maneira para que ninguém se glorie. E no verso 10, Paulo fala sobre o propósito da nossa salvação. E ele vai então mencionar que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, o que Paulo está mostrando aos Efésios, assim como acontece na carta aos Colossenses, é que a prática das boas obras é uma consequência da salvação que Deus concedeu a nós, e não um meio para nós alcançarmos essa salvação. Isso significa que se eu sou salvo, logo eu vou praticar essas boas obras, ou seja, eu vou me sujeitar à vontade de Deus, seja na minha relação com Ele, eu vou me sujeitar a essa vontade no que tange a minha relação com os indivíduos e com a sociedade, com as coisas que Deus criou e colocou diante de mim. E essa deve ser a perspectiva da nossa vida, se quisermos de fato agradarmos ao Senhor, termos uma vida agradável aos seus olhos. Ao falar sobre os falsos profetas, Jesus nos ensinou sobre isso também. Lá em Mateus ele vai dizer: pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Preste atenção, ele vai dizer: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, se nós não estamos frutificando, isso é uma clara evidência que não estamos unidos com Cristo. E se não estamos unidos, somos cortados e lançados no fogo, a condenação eterna. E Jesus continua: pelos seus frutos os conhecereis. É claro, aqui ele estava falando especificamente do reconhecimento dos falsos mestres. Mas nós podemos fazer uma analogia em relação à nossa vida, à vida do cristão. Se os falsos mestres são reconhecidos pelos seus maus frutos, o cristão deve ser reconhecido pela prática das boas obras, pelo seu muito frutificar. E é claro que a Escritura vai dedicar grande valor às boas obras como resultado da graça de Deus na nossa vida, como evidência, como testemunho de que fomos alcançados pelo sangue remidor do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Escrevendo sobre isso, o apóstolo João registra as palavras do Senhor lá no capítulo 15, dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Veja como que o próprio Senhor enfatiza essa característica na vida daqueles que foram salvos. Ou seja, Paulo orava para que aqueles irmãos pudessem ser inundados do pleno conhecimento de Deus, a fim de que viessem a frutificar. Assim como uma mulher que quer agradar o seu marido prepara coisas a partir do conhecimento prévio que tem dele, para que ele possa comer e se degustar daquele alimento, nós, como servos do Senhor, temos que conhecer a vontade do Senhor para produzir frutos que são agradáveis ao nosso Deus. Frutos que honrem e que louvem o nome do nosso Senhor. Lembre-se do ensino de Tiago: a fé sem obras é, por si mesma, morta. E é claro que os tipos de obra, o grau de fertilidade de cada um de nós vão variar. Alguns vão produzir mais do que outros. Alguns foram dados mais talentos e dons do que a outros. Mas o fato é que todos nós, independente da intensidade, independente do grau da fertilidade que temos, todos nós temos de frutificar como servos do Senhor. É impossível nós pensarmos, é impossível conceber a imagem de um cristão que não seja frutífero, que não seja fértil, que não venha a reproduzir na sua vida os frutos do Espírito, o fruto do Espírito e o fruto da graça de Deus, a fim de manifestar a palavra da salvação. As nossas obras, de fato, devem ser uma confirmação daquilo que nós somos, servos do Senhor. E mais do que isso, elas são um meio para que nós possamos apresentar o Evangelho, as boas novas de salvação, a outras pessoas. Jesus, no seu Sermão da Montanha, vai dizer: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O primeiro pedido de Paulo é este, para que a igreja então pudesse frutificar em toda
boa obra. Porque frutificando dessa maneira, eles iriam ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Deixe-me já fazer algumas questões aqui relacionadas à aplicação desse tópico. Eu não vou deixar para aplicar no final, eu quero aplicar ao longo da exposição. E eu começo questionando você. Que frutos você tem dado? Como você evidencia a sua salvação? Com que intensidade esses frutos podem ser vistos em sua vida? Será que isso tem sido algo nítido? Algo muito visível? A ponto das pessoas olharem para você e reconhecerem em você a salvação de Jesus? A ponto de olharem para suas obras e glorificarem o nome de Deus? É para isso que você e eu somos chamados. Para frutificar, tendo uma vida agradável ao Senhor. Eu listei apenas algumas coisas que nós podemos fazer aqui em relação à aplicação desse tópico. Você pode levar as pessoas a Cristo por meio da evangelização, por meio do discipulado. Você pode expressar os seus frutos por meio de uma vida de louvor a Deus, uma vida que realmente expresse, por meio de palavras e ações, a sua gratidão pela salvação que Ele deu e por tudo aquilo que você é. Você também pode ofertar para as causas do Evangelho, ofertas missionárias. Nós estamos aqui diante da oferta da construção, da reforma do nosso templo. Nós vamos poder ofertar para ajudar aquelas causas sociais que a igreja desenvolve. Você também pode viver uma vida piedosa na prática da oração, na prática do aconselhamento, visitação. Você pode demonstrar atitudes santas nas mais variadas maneiras, e isto é o frutificar em toda boa obra. Lembre-se, uma vida agradável a Deus consiste em produzir frutos em toda boa obra. Mas Paulo continua a sua oração. Veja comigo que ainda no verso 10 ele vai dizer: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A petição de Paulo aqui é que os crentes pudessem então transbordar desse conhecimento de Deus, para que pudessem viver uma vida digna do Senhor. Mas eles não chegariam à plenitude da vida cristã, nesta vida, se o seu crescimento não fosse contínuo. Se esse crescimento não fosse numa escala que eles pudessem cada vez mais amadurecer. E o mesmo deve acontecer comigo e com você. É curioso nós observarmos a maneira como Paulo apresenta esse pedido aqui. Note que o pleno conhecimento de Deus é tanto o ponto de partida, veja o verso 9, que ele ora por isso, ele menciona essa questão do pleno conhecimento, como o ponto resultante da graça de Deus na nossa vida. Conhecendo Deus, eles poderiam conhecer mais de Deus. É essa a perspectiva de Paulo. Ele ora primeiro para que eles pudessem transbordar desse pleno conhecimento, para que eles pudessem ter condições de conhecer ainda mais de Deus. Olha que coisa maravilhosa! E como isso é realmente ilustrado na história de Jó. Lembre-se que no começo do livro, nós já vemos um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que cultuava, um homem que oferecia sacrifícios a Deus por si e por sua família. Ou seja, Jó era um homem que temia a Deus e um homem que conhecia Deus. Mas ao longo da sua narrativa, ao longo da sua história, nós vemos Jó passando por dificuldades e lá no final da narrativa, no capítulo 42, nós encontramos as seguintes palavras de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso significa? Esse crescimento contínuo, essa escala maior, cada vez crescente na vida de Jó. E é isso que Paulo está pedindo em favor daquela igreja, para que eles não se acomodassem, para que eles não se dessem por satisfeitos nesse conhecimento que já tinham adquirido, mas pudessem progredir nesse conhecimento cada vez mais. Como eu disse, na medida em que o seu conhecimento de Deus e de sua vontade aumenta, você é levado a uma obediência maior. E obedecendo a Deus, você é levado a buscar cada vez mais conhecer de Deus, conhecer da sua vontade. E isso então é um ciclo virtuoso em nossa vida, que faz com que nós então venhamos a amadurecer diante do nosso Senhor. Isso significa também que o crescimento espiritual não ocorre sem esse conhecimento contínuo de Deus. Jesus, dizendo aos seus discípulos, vai falar: se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E o próprio apóstolo Paulo, a quem escreveu essa carta, ele vai falar sobre essa constante busca que ele mesmo tinha. Observe que ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, para conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele já conhecia Cristo,
mas ele vai dizer que ele considerava todas as coisas como perdas, para que ele pudesse conhecer ainda mais o Senhor. E era essa a sua vontade. De modo semelhante, escrevendo a sua carta às igrejas da Ásia, Pedro termina dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, ele já se dirigia a irmãos que conheciam a Jesus, mas observe como ele vai pedir: cresçam cada vez mais nesse conhecimento. E é assim que você e eu devemos realmente viver, se quisermos agradar ao nosso Senhor. Nós jamais podemos nos dar por satisfeitos com o conhecimento que nós já adquirimos. É claro que nós não podemos ir além do conhecimento revelado, mas nós também não podemos ficar aquém daquilo que Deus já nos deu. E nós devemos nos empenhar para amadurecer. Esse foi um dos erros da igreja de Corinto, que não podia receber alimento sólido porque não passavam de crianças. Este é um erro da comunidade a quem a carta aos Hebreus foi direcionada, porque passado muito tempo eles já poderiam ser mestres, mas ainda eram crianças que não conheciam mais e mais do seu Senhor. Talvez esse também seja um dos erros que você e eu possamos estar cometendo no momento. Pecamos contra o Senhor quando deixamos de buscar conhecer mais a sua vontade. Nunca se dê por satisfeito, querido irmão, com aquilo que você já alcançou acerca do conhecimento de Deus. Invista seu tempo, invista a sua atenção, invista os seus recursos para que você possa aprender mais de Deus. Lembre-se, o nosso Senhor é um Deus inesgotável. Nem mesmo no céu você e eu teremos condições de conhecê-lo por completo. Isso significa que nós temos que buscar cada vez mais conhecer daquilo que Ele se dá a conhecer a nós. E lembre-se, o verdadeiro conhecimento acerca de Deus não é especulativo, mas é demonstrado pela obediência da palavra. Ore ao Senhor quando você se aproximar das Escrituras, quando você vier para o culto. Peça para que Ele o capacite por meio do seu Espírito, para que você acumule e organize os princípios que você está aprendendo aqui. Os princípios que você aprende na sua casa ao ler a palavra. Devote-se a meditar nas Escrituras, porque isto é que fará você ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Como podemos ter uma vida agradável ao Senhor? Primeiro, produzindo frutos em toda boa obra. Segundo, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Mas a palavra continua, e o apóstolo Paulo, então, no verso seguinte, nos mostra que além desses dois itens, nós precisamos também ser fortalecidos em perseverança e longanimidade. Ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Você e eu somos frágeis, nós somos limitados e fracos. E por vezes nós colocamos toda a nossa caminhada como servos do Senhor a perder. Damos vazão à nossa vontade, ao pecado, e com isso nos afastamos do caminho do Senhor. Mas nós temos que nos lembrar que isso não é o fim, porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nossa vida dia após dia. E conhecendo dessa misericórdia, nós somos fortalecidos e temos condições, como muitos servos do Senhor, como por exemplo o apóstolo Pedro, que ao negar ao Senhor pôde voltar ao caminho do Senhor com intrepidez e audácia pregando o Evangelho. Como Abraão, que deixou de ter fé em alguns momentos e depois é considerado o pai da fé. Nós podemos, debaixo da graça do Senhor, nos fortalecer para perseverar e sermos longânimos. Isso porque na vida espiritual, irmãos, conhecimento é força. E quando nós nos debruçamos na palavra ou sobre a palavra para aprender mais de Deus, nós somos então alimentados de maneira que vamos então cuidando cada vez mais, debaixo desse favor divino, das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Convicto disso, Paulo então ora para que aqueles irmãos recebessem o poder de Deus, poder que trouxe a salvação a eles, e então fossem capacitados a perseverarem e a serem longânimos. Lembre-se, o conhecimento da vontade de Deus vai produzir isso em nossa vida, vai conduzir a mim e a você ao exercício dessas duas virtudes. O que é perseverança à luz desse texto? A perseverança tem mais a ver aqui com as dificuldades, com as ameaças externas. A longanimidade com as ameaças internas. Deixe-me explicar isso um pouco melhor. A perseverança seria a capacidade ou a condição de nós permanecermos firmes, mesmo diante das condições adversas ao nosso redor. As lutas que nós passamos por conta da nossa fé e talvez até por conta do nosso pecado.
situações adversas que muitas vezes nos ameaçam a desistência, que fazem com que nós realmente nos desanimemos e assim sejamos afastados da vontade do Senhor. O que Paulo ora é para que aqueles irmãos fossem fortalecidos, a fim de que isso não acontecesse em suas vidas. Mas ao contrário, para que mesmo com as pressões externas, mesmo com as dificuldades e as angústias que eles pudessem viver, eles fossem fiéis ao Senhor. Eles se mantivessem no caminho e permanecessem lutando em favor da fé cristã. Isso tem a ver com a resistência contra os ataques internos. E como eu disse, a longanimidade aponta para a mesma resistência, mas no que diz respeito às nossas dificuldades internas. É a recusa de nós cedermos à violência ou às explosões de raiva. Pense, por exemplo, naquele dia que você está indo tranquilo para o seu trabalho e de repente alguém te dá uma fechada com o carro. Você quase bate ou quase joga o carro em cima de uma outra pessoa ou um outro carro. Pense naquele momento que você está no seu trabalho e alguém vem e dá aquela resposta atravessada para você e você já estava com aquela pessoa atravessada também e você explode e fala o que não deveria ou faz o que não deveria. A longanimidade pela qual Paulo ora para que Deus concedesse àqueles irmãos é exatamente a capacidade de não fazer essas coisas. Quando as adversidades acontecem e quando isso faz com que nós nos irrompamos em raiva, em cólera, em ira e talvez até, uma palavra forte, em ódio. É a capacidade de nós refrearmos esses sentimentos e não darmos vazão a eles. É para isso que Paulo está orando, para que aqueles irmãos fossem capazes de permanecerem firmes e serem pacientes, por mais difícil e por mais complicado que fosse, e assim não explodisse em ira, ainda que fosse pela a sua angústia ou seu desânimo. Perseverança e longanimidade são virtudes complementares que devem caracterizar a caminhada do cristão, do servo do Senhor. E essas virtudes estão muito além da nossa capacidade. E é por isso então que Paulo ora para que Deus concedesse pelo seu poder essa capacitação aos seus irmãos na igreja de Colossos. Como nós podemos desenvolver isso em nossa vida? Alegre-se quando você sofrer por causa do Evangelho. Esse é o ensino bíblico. Regozije-se, porque você está sendo agraciado não apenas com a bênção da salvação, mas com a graça, como Paulo vai dizer aos Filipenses, de padecer pelo nome de Cristo. Mantenha a serenidade, a mansidão. Conte, não até 10, mas até 100 se necessário. Se não, conte até a 1000, a 1 milhão, o que for necessário para que você não exploda em raiva e não dê vazão a esse sentimento. Porque você sabe muito bem o que acontece quando nós revidamos o mal com o mal. Você sabe muito bem o que acontece quando nós, diante de uma resposta atravessada, somos mal educados, somos ríspidos com o nosso próximo. A tendência é a coisa piorar. Aí talvez você diga, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Não precisa levar. Resolva. Mas resolva com moderação. Resolva com serenidade. Sendo manso, conforme a palavra do Senhor nos ordena ser. Conforme o próprio Senhor foi. E lembre-se que quando ultrajado, ele não revidou na mesma moeda. É assim que nós teremos uma vida agradável aos olhos do Senhor, produzindo frutos em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em perseverança e longanimidade. E por fim, Paulo acrescenta o quarto quesito. Ele vai dizer, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ter uma vida agradável a Deus, uma vida que honre ao Evangelho, significa transbordar de ações de graças, alegres, à luz da obra da salvação que nós recebemos das mãos do Senhor. Observe que, de modo bem resumido, Paulo fala sobre essa salvação no versículo 12, quando ele diz acerca da parte que nós recebemos da herança dos santos da luz. Se nós continuássemos a leitura, veríamos nos versos seguintes que Paulo faz de forma mais extensa e detalhada uma caracterização dessa obra redentiva em nós. Aquilo que Jesus realizou por nós e os benefícios decorrentes dessa obra. Paulo começa primeiro dizendo, olha, se alegrem, rendam louvores ao Senhor, ações de graças por essa salvação. Porque nisso vocês estarão
tendo uma vida agradável aos olhos do Senhor. Não dar graça seria um testemunho mudo de uma perda de perspectiva. E diga-se, uma perda catastrófica. Porque quando nós perdemos de vista a bênção da salvação e todos os benefícios que dela decorrem, nós deixamos de ter um coração grato ao Senhor. Passamos a apenas reclamar, a apenas murmurar, não nos contentamos com nada. Nada nos satisfaz, tudo está ruim, tudo nos desagrada. Mas quando os nossos olhos estão fitos na salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus, o nosso coração se rompe em satisfação. E satisfação essa que nos leva a nos prostrar diante do Senhor agradecidos. Um exercício para você fazer acerca disso é contemplar as aberturas das cartas de Paulo. Como ele lembra da salvação e como ele apresenta louvores a Deus, não só pela sua salvação, mas pela salvação dos seus irmãos. E é exatamente isso que ele requer de nós, para que tenhamos uma vida agradável aos olhos de Deus. A nossa alegre gratidão indica que temos aprendido a valorizar o que nós temos recebido do Senhor e o que nós de melhor recebemos dele, que é a nossa salvação. Note que ao longo em seguida, Paulo enfatiza a obra redentora de Cristo. Quando nós somos transferidos do império das trevas para o reino da luz, para o reino do amor de Deus, nós recebemos o maior milagre que o ser humano pode obter. Nós recebemos a maior e melhor dádiva que alguém pode receber. E isso deve fazer com que você e eu então sejamos gratos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. O Salmo 92 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hebreus capítulo 13 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você quer ter uma vida agradável a Deus? Aprenda a louvá-lo mais com alegria, a ser grato pela salvação que ele concedeu a você e pelos benefícios que essa salvação também traz à sua vida. Comece a anotar as bênçãos que Deus tem derramado dia após dia para você e para a sua família, para a nossa igreja. Comece a anotar. Como diz aquele hino, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Quantas? Nós não somos capazes sequer de enumerar as bênçãos que recebemos hoje. Talvez você saiu da sua casa dizendo: ai, mas está chovendo. Isso é bênção de Deus. Ah, mas está esfriando. É bênção de Deus. Ah, mas meu domingo já está acabando. É bênção de Deus, porque a segunda está começando. E Deus concede a você muitas coisas junto com essa segunda-feira. Sejamos mais gratos, irmãos, pelas incontáveis e inesgotáveis bênçãos de Deus no nosso viver. Porque isso é imprescindível se você quiser ter uma vida agradável ao Senhor. Deixe a ação de graças fazer parte do seu pensamento, do seu discurso. Comece a dar graças a Deus em todo momento, em toda circunstância. Comece a fitar os seus olhos naquilo de bom que Deus tem concedido para você. Não olhe para as dificuldades apenas como dificuldades, mas como oportunidades de você experimentar o cuidado e o favor divino. Assim nós teremos uma vida agradável ao Senhor. Observe que a linha de pensamento nessa oração do apóstolo é direta e apresenta, como eu disse no começo, características concretas de um cristão que vive uma vida agradável a Deus. Paulo não tinha a intenção de que a sua lista fosse exaustiva ou completa, mas nem por isso ela é menos importante. Ele vai nos mostrar que os cristãos que vivem uma vida agradável a Deus frutificam em toda boa obra, crescem no pleno conhecimento de Deus, são fortalecidos pelo poder de Deus para mostrar perseverança e longanimidade nas aflições e em suas lutas, e agradece a Deus com alegria pela maravilhosa obra da salvação que lhes é concedida. Como podemos ter uma vida agradável ao Senhor? Vivenciando cada uma dessas instruções que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. E deixe-me fazer uma última aplicação, ou duas últimas aplicações. O primeiro delas é, observe, Paulo não orava por si. Paulo orava pelos outros. Além de tudo o que nós vimos até aqui,
Nós teremos uma vida agradável ao Senhor quando nós nos dispusermos a nos colocar diante do Senhor, não simplesmente pedindo por nós, mas pelo nosso próximo. E não apenas pedindo para que Deus os cure fisicamente, para que Deus os livre de situações de dificuldades, mas para que Deus opere em suas vidas exatamente esses quesitos que nós acabamos de ver na súplica de Paulo. Quando você e eu nos colocamos diante do Senhor em favor do nosso próximo, nós estamos sendo bênçãos na vida destes. Então sejamos bênçãos cada vez mais, suplicando a Deus para que essas questões que nós aprendemos nessa noite não sejam presentes simplesmente na nossa vida, mas na vida de outros, e assim Deus seja glorificado. E por último, lembre-se, quanto mais você conhece a Deus, mais você tende a amá-lo. Quanto mais você ama a Deus, mais você tende a obedecê-lo. Sem o conhecimento, é impossível nós vivermos uma vida agradável a Deus. Sem o conhecimento, você e eu não iremos frutificar como nós deveríamos frutificar. Nós não iremos continuar a crescer. Nós não seremos fortalecidos em perseverança e longanimidade. E muito menos teremos condições de dar graças ao nosso Deus. Que a misericórdia divina seja sobre nossa vida. E que assim nós apliquemos a palavra do Senhor e vivamos uma vida agradável ao nosso Salvador. Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer. Por intermédio do teu Filho, o Senhor nos concedeu a salvação. Por intermédio do teu Filho, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E possibilita a nós uma nova e abençoada realidade. Nós nos alegramos com a tua obra. Nós reconhecemos que sem ela nós estávamos destinados à perdição. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor. Receba a nossa gratidão, porque sabemos que nada podemos sem o Senhor. Pai querido, nós queremos ter uma vida agradável a Ti. Nós queremos viver de modo digno do Evangelho, de uma maneira que expressemos a nossa nova identidade em Cristo, para que as pessoas possam nos ver e contemplar as boas obras, que não são nossas, mas que, antes de qualquer coisa, são resultados da Tua intervenção em nossa vida. E assim, ó Deus, para que elas possam Te glorificar, possam exaltar o Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, para que possamos nos dedicar mais à busca desse conhecimento, a fim de que a nossa vida seja cada vez mais madura, para que tenhamos discernimento entre aquilo que é certo e o que é errado, para que sejamos capazes, ó Deus, de diferenciar o que é a nossa vontade e a Tua vontade, e assim nos sujeitar ao Senhor. Deus amado, nos ajude, porque somos frágeis, debilitados. Muitas vezes tropeçamos e caímos. Outras, as nossas dificuldades externas fazem com que nós sejamos tomados pelo desânimo. E assim nos enfraquecemos ainda mais. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos fortaleça na força do Seu poder, para que sejamos capazes, ó Deus, em Ti, de perseverar, de termos longanimidade, e assim suportarmos as pressões externas e internas a nós, e deste modo honrar o Senhor. Mas também, ó Deus, nós suplicamos, nos dê um coração grato. Faça com que, em cada momento do nosso dia, nós expressemos essa alegre gratidão, em palavras, em ações, em pensamentos, de modo, ó Deus, que nós sempre venhamos a pensar e a exaltar o Teu nome pela salvação e pelas Tuas bênçãos. Ó Deus, nos ajude, porque nós queremos viver para o Teu agrado, mas nem sempre conseguimos. E sem o Teu amparo, sem o Teu poder sobre nossa vida, nós não iremos progredir. Nós não iremos avançar nesse propósito. Então, socorra-nos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em nós. E assim, nós venhamos a viver para o Teu inteiro agrado. Nós suplicamos isso a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém.